E aí, gente, era nem isso aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre matemática com Python, especificamente sobre distância euclidiana, que é um tema extremamente importante para física, para matemática em geral, para mensurar a distância em bancos de dados relacionados a dados biológicos, dados relacionados a experimentos químicos, experimentos em todas as áreas, no geral, e na análise de dados, usam de certa forma, como forma de mensuramento de distância, a distância euclidiana. Tem também a distância de Manhattan, entre outros, mas a gente vai falar da euclidiana nesse caso. Então, um exemplo prático é nesse post do Edward Ma, que é distância entre palavras, né, de clusters de palavras. E aqui ele mostra isso na prática, né? Então você tem aqui palavras como Obama, uma saudação, mídia, e a relação entre essas palavras na distância dela. Então, obviamente, você pode dizer que Chicago talvez não esteja tão próximo de Obama quanto a palavra presidente. Até isso, de uma forma cognitiva, é verdade, né? Quando a gente pensa em presidente, Estados Unidos, a gente pensa primeiro em quê? Nomes relacionados. Então, nosso cérebro, ele associa essas palavras e vê a distância. Agora, vamos supor uma palavra como geladeira. O quanto geladeira está próximo da palavra Obama? Ou bola? Ou edifício? Talvez um pouco mais. Mas eu posso aproximar mais ainda na distância conceptual aqui. A geladeira está próxima de, talvez, ovo. Sim. Cozinha. Sim. Então essas palavras, elas estão associadas. E isso é muito usado em sistemas de tradução de palavras e também para Natural Language Understanding, né, de entender palavras e também de produzir palavras. Então isso é extremamente importante para a inteligência artificial em geral. E normalmente elas tratam essas palavras como vetores, né? E a distância euclidiana é uma das formas que dá para fazer isso também. Então, aqui a gente tem a equação básica de distância euclidiana. Então a gente tem que a distância entre dois pontos P e Q, a gente pode fazer com mais do que dois pontos, vai se dar, são vetores, né? Nesse caso a gente vai representar por matrizes, vai se dar pela raiz quadrada de P menos Q ao quadrado. Então, aqui a gente tem dois arrays, que são matrizes na prática. Se eu, por exemplo, printar aqui Q, vai vir uma matriz. Realmente está lento mais do que o normal. Mas printou, né? 4, 5, 6. Se eu printar aqui o P, vai voltar 1, 2 e 10. Então é uma matriz. E esse dist é a distância, nesse caso essa equação, usando NumPy, que vai ser a raiz quadrada de P menos Q, deixa eu dar um zoom, de P menos Q ao quadrado. Então, é isso. Se eu executar isso, você vai ver que a distância entendi já. Eu não pus provavelmente isso. Agora foi. Então essa distância é relacionada de uma matriz para outra. Então, por exemplo, aqui deu 3, 3 e 4. Então a distância de 4 para 1 ou de 1 para 4 é 3. Aqui também de 5 para 2 é 3. E de 6 para 10 é 4. Se eu aumentar para 15, por exemplo, aí você vai ver que vai mudar para 9. Porque 15 menos 6 dá 9. Então é um mensuramento de distância, né? Isso é fácil, né? P menos Q vai ser igual a 9. Então a raiz quadrada de P menos Q ao quadrado, a gente consegue calcular isso, né? É bem simples, né? P menos Q. P menos Q. Aqui no caso vai dar menos 3, mas no fim a gente quer... a gente sempre vai ter valores positivos para representar isso, usando distância euclidiana. Então essa é a primeira coisa. A segunda é com duas dimensões aqui. Então aqui era uma dimensão apenas,
aqui são com duas dimensões. Então a gente tem dois P's, o P1 e P2, e dois Q's, Q1 e Q2. E é a mesma coisa. A única diferença é que a gente vai somar as distâncias entre as duas variáveis, entre Q1 e P1, Q2 e P2. E então vai ser np², que vai ser o quadrado disso, e o quadrado de Q2 menos P2. E eu só separei, mas é a mesma coisa. E a distância vai ser o quadrado, né? Que é esse SQRT de x, que no caso vai ser tudo isso, que é basicamente isso. Então é a mesma equação aqui, isso aqui em Python. Vou dar OK. Da distância. E sempre vai ser a mesma distância, a não ser que eu mude os números. Então mudar 21 vai mudar na primeira variável. Então mudando os números aqui, vai mudar ali. Só que em vez de a gente só trabalhar com valores estáticos, seria legal a gente trabalhar com valores dinâmicos, né? Então aqui a gente tem uma função em Python, uma ferramenta em Python que chama random, que é basicamente a gente formar uma matriz randômica. Uma matriz randômica de 2×2, por exemplo. Se eu printar aqui P1, a gente vai ter essa matriz aqui, mas se eu rodar de novo, vai sempre ser números randômicos, né? Então a gente tem 4 matrizes randômicas aqui com a mesma equação, com essa equação aqui. Então eu vou rodar todas as matrizes randômicas e ver a distância entre elas, só que sempre a distância vai ser diferente. Sempre a distância vai ser diferente. Sempre que eu rodar esse programa, é a mesma equação, mas sempre a gente vê a diferença nesse sistema randômico. Isso pode ter muitas aplicações na distância entre vetores num gráfico, por exemplo, usando distância euclidiana. Então a gente viu com uma variável e com duas variáveis, não, duas dimensões. A gente também tem a com 3 dimensões. Eu estou pegando essa com 3 dimensões de um artigo que eu achei no Elsevier, do Barrett e O'Neill, que é em geometria diferencial, né? E é basicamente a mesma coisa. A gente quer ver a distância entre P menos Q, que nem a gente viu no primeiro, né? 15 menos 6 vai dar igual a 9. No caso, a diferença de 2 e 5 vai ser 3. Enfim, a gente quer fazer a mesma coisa. Só que a gente sempre está fazendo um quadrado para fazer toda essa questão, é para você ter valores positivos. Só que aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A única diferença na equação aqui é que você vai ver que ela está elevada a 1/2. Lembrando, para quem não lembra da aula de matemática na escola, pegar a raiz quadrada sem nenhum número aqui de algo é a mesma coisa que levar a ele a 1/2. Não tem diferença. A gente pode ver uma explicação geométrica disso posteriormente. Mas elevar a 1/2 é a mesma coisa que pegar a raiz quadrada de tudo isso. Então não mudou nada. A única coisa que mudou é que a gente está tendo uma terceira dimensão aqui. Então não mudou nada. Só está adicionando uma. A gente vai usar números randômicos de novo. Uma matriz 3×2. E a gente vai ver que é a mesma coisa. Sempre valores diferentes. Você pode também usar matrizes de 2×2. Você trocar todos aqui por 2×2, por exemplo. 2, 2, 2, 2, 2. E você vai ter uma matriz 2×2, então fica ao seu critério. Pode brincar com isso. Mas o que você está fazendo aqui é pegando a distância entre esses pontos no gráfico, com as aplicações que eu já falei aqui no contexto de inteligência artificial, né? Também, né? Então a Alexa usa isso, a Siri, todos esses sistemas usam de certa forma isso, em um certo aspecto. Por fim, eu queria mostrar uma do Belk Reich, que é esse Receitas para Data Science. Aqui é um artigo dele que está na descrição, que ele mostra tipo, a gente viu com 1, 2 e 3 dimensões, mas ele mostra para N dimensões, seja qual você quiser. Então isso daqui é a mesma coisa, não muda nada, a não ser que a gente está pegando a soma de todos os elementos aqui. Então como se a gente pegasse, por exemplo, em vez de pôr 1, 2, 3, a gente pegar 4, 5, 6, até o quanto a gente quiser. Então N pode ser igual a 14, 15, então seria 14 QIs menos PIs. Esse QI seria cada elemento, né?
Então, tipo, no caso aqui, QI seria igual a 1, 2, 3. Mas no caso aqui a gente vai ter N vezes desse programa. Então, basicamente, é a distância euclidiana de N dimensões. E a gente tem esse algoritmo que vai fazer isso, né, essa função. A gente vai pegar um shape dela, usando NumPy, e a gente vai pegar essa matriz composta aqui, com um for loop aqui, tanto para os componentes da matriz I e J, né, linha e coluna, que você aprendeu na escola. Então a gente vai pegar a linha com o valor n aqui, n vezes que a gente vai rodar isso, né, e a coluna. Então pensa nisso como a soma de todos os elementos nesse sistema. E a gente vai pegar isso ao quadrado, né? Pegar a raiz quadrada disso, que é basicamente o que a gente está fazendo com essa função norm. Fazendo a mesma coisa que está aqui, né? A gente está pegando a raiz quadrada desse produto aqui. E no fim a gente quer retornar essa matriz. E no fim a gente vai ter esse valor aqui. Sempre. É um valor, nesse caso, estático, né? Enfim. Além dessa forma, também tem outras formas de distância euclidiana que estão escritas nesse paper. Então, basicamente, a gente viu distância euclidiana com uma dimensão, duas dimensões, três dimensões e n dimensões. Então, em casa, você pode brincar com isso daí, né? Isso tem várias aplicações em geral na ciência, física, assim, tem N aplicações, mas principalmente na análise de dados em um experimento, né? Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.